E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Yumi e... Caramba, já tem muito tempo que eu não gravo um vídeo. Andei ocupado com o meu trabalho depois que eu formei da faculdade, né? Andei bastante ocupado esses últimos anos, aí foi complicado. Eu raramente estava postando alguma coisa, de vez em quando eu fazia live, né, e tal, mas... Enfim, como já tá no título, voltei aí para terminar o que eu tinha começado um tempo atrás, né? Vou terminar aí os resumos das light novel de Kundeskar, que foi uma das coisas que eu comecei lá no início do canal e eu queria terminar. Eu falei, e tinha gente comentando, pedindo, veio no grupo do WhatsApp pedir, no Discord também, então, e também para, eu acho que eu devia terminar, em consideração a todo mundo que seguiu o canal por causa disso e tal. Enfim, aí eu vou terminar aí. Eu vou tentar, pelo menos. Então, tipo assim, se vocês quiserem que eu continue, deixa um comentário aí, seja lá do que for. Comenta alguma coisa, se gostou, não gostou, qualquer opinião a respeito do volume, qualquer coisa, não importa. Só comenta alguma coisa e manda pra alguém assistir, pede pra eles deixarem um comentário também. Deixa o hype aí se você tá pelo celular, dê o like e deixa o hype, beleza? Eu fiz um roteiro aqui, eu resumi aqui o volume aqui da Light Novel, eu tinha uns e-book deles que eu tinha há muito tempo atrás já e tinha lido há algum tempo. Aí eu passei lendo de novo para fazer o resumo. Caramba, o roteiro ficou meio grande. Não sei se é por causa da faculdade. Antes eu geralmente fazia o roteiro quando eu fazia, ele ficava em no muito, eu acho que o maior que eu tinha feito ficou em 5 páginas, eu acho. Agora esse aqui, pra vocês terem uma ideia, que ficou em 10 páginas, muito grande. Eu não vou. Antes eu gostava de ficar lendo, decorando e falar tudo de cabeça, sabe? Pra ficar alguma coisa mais espontânea e tal, mas é muita coisa. E eu vou gastar muito tempo. E eu tenho que, tipo assim, eu tô trabalhando agora, mas não é mais onde que eu trabalhava, né? Eu larguei meu emprego porque eu tô mexendo com uns investimentos aí e tal, aí eu não tô trabalhando mais em trabalho fixo, né? Eu tô por conta própria, que era o que eu queria há muito tempo. Demorou muito, mas eu consegui, enfim. Isso não vem ao caso. Mas aí eu tô dedicando um tempo do meu trabalho pra fazer isso. Que isso aqui não me dá dinheiro. Então, pelo menos comenta aí pra falar alguma coisa, beleza? Então, vamos lá. Eu até dei uma olhada no volume 12, no 11 e no 12 do vídeo, que eu tinha, como é que eu tinha terminado também e tal, pra dar uma lembrada. Enfim. Mas então vamos ver aqui, né? Aqui já no volume 13, né, eu até fiz um sumáriozinho. Ele vai servir mais como uma ponte, né, um início para da guerra entre os humanos e os demônios, né? E também para finalmente o ataque da Vila Élfica lá do Potmas, né? E também os planos da Shiro, como é que tá a respeito de tudo isso na guerra, né? Então, que a gente vê aqui já bem no começo, né? Que é explicado como que o exército da Shiro foi feito pelos párias, né? Como ela é um dos últimos general que entrou, né? A Shiraori, né? Ela ficou por conta do 10º Exército, né? Comandante do 10º Exército. E o exército dela é formado pelos párias lá, os excluídos lá do rei demoníaco lá, os incompetentes, os inúteis, por aí vai. Tem aquela ex-nobre exilada lá, que é a Pelmina, né? Que, pra quem lembra lá naquele arco lá da Sofia lá, que ela foi na escola e o namorado, o noivo dessa Pelmina acabou se apaixonando pela Sofia, né? Que é muito bonita, né? E não que a Sofia tenha retribuído, não, ela só ficava sugando o sangue de todo mundo lá na escola. Enfim, eu abordei isso em algum dos volumes aí pra trás. Se vocês quiserem, volta nos vídeos aí pra trás aí no canal, enfim, não vou me abordar não, mas enfim. E ela acabou sendo exilada, essa Pelmina, por causa da Sofia, e acabou entrando pro exército dela agora também. E como é que a Shiro treina esse pessoal, né? Ela teleporta eles para lugar infestado de monstros, né, forçando eles a lutar constantemente, né, aumentando rapidamente os níveis deles, né, e depois treinando eles pessoalmente, né, equipando eles com equipamento feito por ela e pelo Kuroyawa, né, que é aquele Oni,
amigo dela, o Oni lá, que eu tinha feito até um vídeo separado só pra ele também. Enfim, aquele que faz aquelas katanas que explode e tal. Enfim, que parece o Gilgamesh, né? Faz katana e lança katana que explode que nem míssil, né? Enfim. E o resultado desse treinamento todo é uma força pequena, mas extremamente elitizada, né? É um grupo é um grupo pequeno, mas é um grupo de elite, bem forte, diferente dos outros exércitos que eles ganham mais na quantidade, é que ela tem uma elite pequena de gente que é muito bem treinado, né? E aí também a gente vê, né, o porquê que a Shiro começou essa guerra, né? Que é uma das revelações mais importantes que acontece, né? Que ela finalmente explica, né, que a guerra entre os humanos e os demônios nunca teve como objetivo a conquista, né, do território humano e nada do tipo, né? E sim quer salvar o próprio mundo. A gente já viu os vídeos que eu tinha feito separado a respeito da história do mundo lá, já tá por dentro da história toda do mundo e tal, da energia e tal. Que o quê? Que aqui o objetivo é salvar o mundo, né? Que o mundo tá morrendo porque tá ficando sem energia, né? Eu já expliquei isso tudo nos vídeos separados, né? Mas se vocês quiserem, volta lá nos vídeos. Não vou me explicar demais não, né? Que o sistema aqui, né? A estrutura semelhante a um jogo aqui que governa as habilidades, nível, reencarnação, é efetivamente uma máquina de suporte à vida do mundo, né? E, no entanto, ele também contém uma enorme reserva de energia, né? E o plano da Shiro, né? E da Ariel desmantelar o sistema e usar a energia armazenada para restaurar o planeta que está morrendo, né? E para isso eles precisam de quê? Primeiro, coletar energia, né? Quando as pessoas morrem, o sistema absorve a energia acumulada por suas habilidades, atributo, nível, etc., né? Todas as pessoas do mundo, né? Então, qualquer pessoa que morre, que tem um nível alto, adquiriu muitas habilidades, quando eles morrem, eles geram bastante energia, né? Enfim. Aí essa guerra humano-demônio foi arquitetada em parte para gerar a morte suficiente para coletar a energia necessária para esse plano final né? E a Shiro admite abertamente que as baixas da guerra serão um sacrifício necessário para salvar o mundo, né? Porque senão, do que adianta? Ou se os humanos ganhar ou não, ou os demônios ganhar ou não adianta, porque o mundo vai acabar. Então, o objetivo 2, né, é eliminar o herói, porque o título do herói é extremamente perigoso, né? Que o sistema concede automaticamente um poder para se opor ao rei demônio. Pior ainda, o herói possui a espada lendária, né? É capaz de matar praticamente qualquer coisa, até mesmo os deuses. Uma única vez. Eu expliquei isso no volume anterior, eu até voltei no vídeo lá e eu falei isso, tá? Especifiquei bem. Ela tem uma habilidade uma skill única que ela pode ser usada uma única vez, mas essa skill pode matar até um deus. Pode matar um deus, um rei demônio, ela pode matar qualquer coisa. Mas só pode ser usada uma vez. A menos pela época lá, quando eu li era isso, né? A menos que eu tenha entendido errado. Então o plano da White era o quê? Da Shiro, né? Era matar o Julius, né? Forçá-lo a usar a espada do herói primeiro, impedir o surgimento de um sucessor, só que o plano falhou, né? O Julius morreu e o título do herói foi transferido para alguém que a Shiro jamais imaginava, o Shun, o Yamada, né? Aquele amigo de escola dela, né? E porque o Shun se tornar um herói é um desastre. A Shiro passa boa parte do volume reclamando de como esse desenvolvimento arruinou seus planos. Shun é problemático porque ele é uma reencarnação e quer que ela quer que todas as reencarnações sejam protegidas. E ele é o irmão mais novo do Julius. Ela odeia os demônios pela morte do Julius. A Oka, né? A Oka, no caso, é a Elfa, né? Eu acho que eu não falei, né? A Oka quer que todas as reencarnações sejam protegidas, né? A Oka é aquela elfa lá, a professora, né? Que está ainda sob o risco de ser possuída pelo Potmas. Enfim. E o Julius, que é o novo herói, é o irmão mais novo do Julius. E ele odeia os demônios por causa da morte do Julius. E ele possui a habilidade única de proteção divina. E essa proteção divina
veio também por conta do Rei Demônio, né? Que colocou esse efeito no, no cachecol dele. Isso foi feito lá, né? Por ela, né? Mas ela nunca imaginou que ia cair nas mãos dele, né? Tipo assim, ela não achou que ele ia virar o herói, né? Então, tipo assim, é um rolo danado, né? Eu falei disso no volume anterior. E sim, então, assim que a Shiro decide que precisa manter o Shun ocupado longe da sua verdadeira operação, né? A conspiração contra o reino, né? Começa, né? Para neutralizar o Shun, a Shiro orquestra um golpe político dentro do reino. E ela recruta quem? Ela recruta o Uko, que ainda está obcecado por vingança após a humilhação que ele sofreu, né? Que é aquele amigo de sala lá deles, que é o cara lá, aquele humano lá que aparece no anime lá e toma uma surra do Shun. E ele fica com mais raiva dele ainda quando ele é humilhado lá e tal, etc. Enfim. E ele até... Vocês lembram que no anime, no final lá, ele se junta com o Potman, com o Potmas, com a Sofia lá pra matar essa galera. É um rolo danado. Aquilo, porque, como a gente tava vendo lá duas linhas do tempo separadas, né? Ao mesmo tempo a gente ficava meio confuso, mas aquilo lá já é tipo no futuro, com os meninos, com os alunos já crescidos e tal. Então aquilo lá já... A Shiraori, ela nasceu primeiro do que eles, né? Vamos dizer assim. Enfim, continuando. Tem todo aquele rolo lá, se vocês quiserem, vocês voltam lá, enfim. Então, a Sofia é designada para apoiá-lo, no entanto, ela logo revela que o Hugo está sendo manipulado por meio dos minúsculos clones de aranha da Shiro, né, escondido dentro do seu corpo. Né? O primeiro príncipe lá, o Claes, eu nem sei como é que fala o nome, teme perder o trono para seus irmãos mais novos e talentosos. Né? O seu Seon torna ele um peão fácil. Juntos, Hugo e Kyles, né, lançam uma rebelião que mergulha o reino no caos. Né? E o conflito resultante mata o rei Analeite, né, desestabiliza a família real, leva o Shun à turbulência política, prejudica a capacidade do reino de funcionar, e isso é exatamente o que a White queria. Que é o que a gente viu lá no final, lá, quando o Shun começa a fugir lá daquele pessoal lá que estava sendo controlado, a Sofia tá lá ajudando eles, lembra? Que lá apareceu no anime. Enfim. Então agora no Light Novel a gente finalmente está chegando no tempo em que a linha do tempo fica uma só em vez de duas, né? Enfim. Aí o Pontífice Ariel, não, o Pontífice é tipo o Papa lá do negócio, né? Pra quem não lembra, né? É outra trama que é acompanhada de negociações, né? Ariel, o Senhor Demônio lá, o Rei Demônio, o Maori, e o Dunstan, né? Que é o Pontífice da Palavra de Deus, né? Que é o Papa lá deles lá. Apesar de serem líderes de facções opostas, ambos cooperam secretamente porque compreendem a verdadeira situação do mundo. Eles entendem que o mundo vai ser destruído, né? Então eles estão fazendo o que é preciso. Então, em vez de um vilão, que ele é retratado como um pragmático trágico, disposto a sacrificar indivíduos se isso preservar a humanidade como um todo. Mesmo os personagens que não gostam, os personagens que não gostam dele reconhecem o fardo que ele carrega, né? Os outros personagens lá da história, enfim, que conhecem a história toda, né? Claro. Por fim, o Dust concorda em permitir que o exército demoníaco atravesse o território humano para que eles possam lançar um ataque à Vila Élfica, né? E agora a gente vê também um crescimento lá do personagem do Raph lá, né? Que concentra lá, que é o Guerreiro Goblin lá, né? O Goblin, né? O Oni, né? Enfim, vou chamar ele só de Raph, que é mais fácil. E a história dele aqui, ele ainda se culpa, né, pelos massacres do passado, coisa que eu já resumi lá nos outros volumes, na história em si. E a sua luta contra a habilidade da Fúria, né, que é a skill que ele tem, né. Sua incerteza sobre o seu propósito na vida e sua crescente compreensão da Ariel e da Shiro, né, ele compreende melhor os planos deles, né. Então é claro que tem uns capítulos aqui mais dedicados a isso, eles proporcionam alguns melhores desenvolvimentos do personagem
e o quanto o Raf ele amadureceu, né? A gente também vê os preparativos secretos da Shiro contra o Potmas, né? Que ela continua trabalhando nos bastidores contra o Potmas, né? A gente vê, tem várias descobertas importantes, né, são feitas a respeito disso, né? Os parasitas do Potmas, né, que o Potmas implanta secretamente mecanismos de controle nas pessoas, né? As pessoas não, né? No povo dele élfico, né? Em todos os elfos toda a raça dele élfica que surgiu dele, eu já fiz um vídeo especificamente só para ele, é só vocês verem lá, enfim. E a White experimenta e a Shiro, né, experimenta matando e revivendo uma vítima, né, resultando prova que a morte remove a influência do Potmas, né, da alma, né. E essa descoberta pode fornecer uma maneira de salvar a Oka no futuro, que é a professora que ela quer salvar, porque a Oka, a professora, que salvou ela lá na Terra quando ela ainda era uma aranha, né? Enfim, já foi abordado isso aí. Por isso que ela, de todos os humanos, a Oka é a única que a Shiro realmente gosta e quer proteger. Mas como a Oka, ela não quer deixar a Oka triste, né? E a Oka quer proteger todos os alunos dela, por isso que a Shiro não mata o Shun, porque ela poderia simplesmente matar o Shun e resolver essa parada, mas enfim. Para beber. Então, essa e a Shiro também, ela trabalha para reunir a autoridade necessária para interferir no próprio sistema, né? Com uma coleção de habilidades de governante. Ela rastreia os detentores de habilidades de governante e continua buscando as chaves necessárias para acessar camadas mais profundas do sistema, né? O grupo do Shun vai rumo à Vila Élfica, né? Apesar dos esforços da Shiro, os eventos não se desenrolam exatamente como planejado, né? E a Oka descobre que a Vila Élfica está em perigo, né? A professora, né? E o Shun e seus companheiros decidem deixar o reino para trás e viajar para a Vila Élfica. A Shiro tenta vários métodos para atrasá-los, incluindo obstáculos políticos e restrições de transporte, mas eles continuam avançando. A Shiro fica cada vez mais frustrada porque as ações do Shun continuam atrapalhando seus cálculos. E no fim a gente vê a mobilização final, né? A última parte do volume, né? Ele concentra nos preparativos finais do exército demoníaco, né? A Ariel reúne os comandantes do exército e anuncia que o ataque à Vila Élfica deve começar mais cedo do que esperado, mesmo que os comandantes exaustos da guerra dos humanos contra os demônios são forçados a se preparar imediatamente. E os comandantes reagem com um choque, pois a campanha se tornará efetivamente uma marcha da morte, né? É um ataque suicida, no caso. Eles entendem isso, né? Mas apesar disso, o exército se mobiliza. E no final do volume mesmo, a gente vê a marcha sobre a Vila Élfica, né? E o volume termina com todas as principais tramas convergindo. O Shun e o seu grupo seguem para a Vila Élfica, a Oka se envolve diretamente. O exército demoníaco avança, o Potmas prepara suas defesas, a Ariel, que é o rei demônio, e a Shiraori, né, avança em direção ao seu alvo tão aguardado, né? Assim, os sinais deixam claro que tudo desde o início da série, né, tudo o que a gente viu lá no anime, negócio, finalmente está chegando no ponto em que a linha do tempo para de ser duas, né, e a gente chega num ponto em que eles vão se encontrar, né? A Shiro afirma que a Shiro e a Ariel estão diante da grande floresta, né, de Garan, e se preparam para lançar o seu ataque, né, a floresta élfica lá, né. A Shiro afirma que essa batalha é o primeiro grande passo para salvar o mundo. E ela declara, né, que o tempo do Potmas finalmente acabou, né, que agora eles vão acabar com ele dessa vez, de uma vez por todas, né. A gente vê aqui que no final do volume 13 aqui, a gente vê aqui
o verdadeiro propósito por trás da Guerra Humano-Demônio. É claro que quem já viu meus vídeos separados, os outros volumes, os spoilers que eu tinha feito de volume de vídeo separado de personagem, já sabe disso tudo, né? Mas agora a gente tá... É no próximo volume que realmente vai acontecer o encontro da Shiro com o Shun e aquele todo rolo que a gente viu no finalzinho do anime, entendeu? Que vai, finalmente vai, de uma vez por todas, a gente seguir uma única linha temporal e o encontro do passado com o futuro, finalmente, encontrando todos os personagens, né? E a gente vê aqui, igual eu tinha falado, né? A gente viu o propósito da guerra, da guerra mesmo, que não era só porque o Rei Demônio queria dominar o mundo, que era para salvar o mundo, né? A transformação da Shiro em uma estrategista realmente foda, né? O Fardo, que é a Ariel e o Dustin, como líderes religiosos lá do povo humano e como dos demônios aqui, o que eles têm que carregar, né? Que todo mundo, enquanto o pessoal do rei do lado do Rei Demônio acha que ele quer dominar o mundo e o Dusty quer derrotar o Rei Demônio, eles não sabem nem a metade do que tá rolando, né? Que o mundo tá acabando. E o perigo representado pelo Shun como novo herói, coisa que eu já tinha citado nos vídeos separados também. O preparativo para o confronto final com o Potmas. A reunião de todas as principais facções na Vila Élfica, né? A gente vai ver aqui que esse volume aqui foi uma preparação do terreno para a guerra da Vila Élfica, mas também tem algumas das maiores revelações sobre a história, especialmente em relação ao sistema, o colapso do mundo, de heróis, verdadeiros objetivos da Shiro. Aí eu falei, isso é coisa que a gente, quem já tinha visto meus vídeos separados já sabia disso já, porque eu fiz vídeos separados só para isso, então todo mundo que viu esses vídeos já sabe o que estava rolando, beleza? Claro que aqui tem uns detalhezinhos a mais, aqui um ali, outro cá, mas enfim, a gente vai ver mesmo o começo da guerra. A gente até viu, né, o começo da guerra no anime, no final do anime, bem no último episódio mesmo lá, quando a Shiro finalmente aparece na frente lá da professora lá junto com a Sofia. E na frente do Shun, o Shun reconhece ela e tal. Enfim, é aí que o anime acaba, né? E a gente vai ver esse encontro deles no volume 14 agora, beleza? Então a gente encerra aqui o volume 13, com esse resumo aí que eu fiz. Gastei aqui, ó, na contagem do time aqui, tá em 22 minutos e 44 segundos. Então vai ser mais de 20 minutos. Mas pelo menos eu acho que eu fiz um resumo mais rápido do que da última vez, né? Eu acho que da outra vez eu enrolei muito, né? Enfim, eu acho que é porque eu escrevi muito. Esse é o problema. Da outra vez que eu fiz o resumo, o meu resumo ficou muito, muito, muito grande. Caramba, agora que eu vi minha unha parece que tá colorida, né? É por causa dos LED coloridos aqui do meu CPU, do meu gabinete, né? Que o meu gabinete eu coloquei ele virado pra cá em cima da mesa. Aí o LED colorido tá batendo minha mão, tá vendo? Aí tá dando a luzinha, tá pegando aqui. Mas enfim. Então, deixa aí nos comentários o que vocês achou aí do resumo. Comenta qualquer coisa aí. Mesmo? Não, sério mesmo. Comenta aí, deixa um like, dá o hype aí, manda pros seus amigos aí, pra eles verem, deixar um comentário qualquer. Não importa o comentário, só comenta alguma coisa aí pra dar um up aí no vídeo. Já tem muito tempo que eu não gravo nada mesmo assim. Então, eu gostaria muito que vocês deixassem um comentário aí, beleza? Mandei pros colegas, enfim. Que aí se tiver bastante comentário aí, eu vou continuar com os resumos até acabar. E depois, quem sabe, a gente não pega e faz resumo de outra obra qualquer aí, que vocês escolherem nos comentários, ou alguma que vocês recomendar, enfim. Deixa aí nos comentários já alguma recomendação também de alguma coisa que vocês querem meu resumo, que aí a gente já pode ir anotando e depois a gente faz uma seleção aí numa votação, a gente manda lá no grupo do WhatsApp, enfim. Vocês entram lá no grupo do WhatsApp, que ainda não entrou, do Discord, enfim. Beleza? Os links tá aí na descrição. Deixa o like, o hype e um comentário o que vocês achou, enfim. Isso aí, galera. Falou, até mais e tchau, tchau.